São 4 os cônjuges e suas responsabilidades. Texto bíblico básico, Colossenses 3, 18 a 25. Nos diz assim, essa porção das Escrituras: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como também convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então nós temos essa parte das Escrituras, Colossenses 3, 18 a 25. Do versículo 18 ao 22, Paulo está falando das obrigações dos maridos, das esposas e dos filhos. Há uma palavra que me salta os olhos aqui, é a palavra sujeição. Em princípio, essa palavra, ela tem um tom um tanto quanto pejorativo, porque não é próprio da nossa natureza querer nos sujeitarmos a alguém ou a alguma coisa. O princípio da sujeição, ele é contrário à nossa natureza. Agora, se você abrir a sua Bíblia em Efésios 5 e 21, Paulo está aplicando a palavra sujeição no sentido geral, no sentido genérico. Sujeitai-vos uns aos outros como ao Senhor. Então aqui ele está especificando a sujeição em relação à mulher. Aqui nesse texto, mas no geral, o princípio da sujeição a todos engloba. Então a mulher tem que ser sujeita ao seu marido, o marido também tem que se sujeitar à sua mulher. Aliás, Paulo coloca para o marido uma questão muito mais pesada: amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você quer um princípio de sujeição mais pesado que esse? Aliás, nós nunca vamos conseguir cumprir esse princípio de sujeição. Agora, o princípio de sujeição está nas relações humanas. Não é possível viver em sociedade sem os princípios da sujeição. Não é possível vivermos em unidade se não considerarmos o princípio da sujeição. Agora, ele é contrário à nossa natureza, porque lá no Éden foi plantado um princípio antagônico ao princípio da sujeição, que é o princípio da autonomia. Quando Adão e Eva resolvem comer daquele fruto, eles não são movidos pelo princípio da sujeição, porque Deus deu a eles uma ordem muito clara: vocês podem comer de tudo nesse jardim, exceto daquela árvore. Aquela árvore, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, ela representa o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolher. Eles podiam de comer de tudo, exceto daquela árvore. Se não tivesse aquela árvore ali, então não havia o princípio do livre-arbítrio. O princípio do livre-arbítrio, ele é importante por quê? Porque ele define e qualifica o nosso serviço e a nossa adoração a Deus como algo voluntário. E Deus só aceita as coisas que são baseadas na voluntariedade. Fora da voluntariedade, tudo vira um ato mecânico. É mecanicismo, fora da voluntariedade, fora da inclinação espontânea do nosso coração para alguma coisa. Então só se pode adorar a Deus pela voluntariedade. Adão e Eva, pelo princípio da autonomia, pelo princípio de quererem ser
aquilo que eles quisessem ser, mesmo que a ação deles estivesse em rota de colisão com a vontade de Deus, ainda assim eles podiam fazer dessa forma, como fizeram. Então, o princípio da autonomia, ele colide com o princípio da sujeição mútua. Agora, sujeição é um conceito geral. Não existe relacionamento humano. Nenhum relacionamento humano pode se estabelecer se não for na base da sujeição. Nós precisamos muito dos nossos amigos, não é? Ninguém é uma ilha. Nós precisamos do nosso próximo. Mas como é que vamos conviver com alguém sem o princípio da sujeição um ao outro? Porque ninguém vai nos agradar 100%. Ninguém vai se ajustar 100% ao nosso perfil. Todo mundo vai ter algo que te desagrada. É só você olhar essa pessoa de perto. De longe ela é linda, bonita, que cabelo maravilhoso. Que olhar, não é? Que palavras suaves. O meu pai dizia isso, gente, que eu tenho uma voz muito suave, mas chega perto. Então, de perto as coisas ganham um outro colorido. Você está olhando um relacionamento conjugal lá à distância. Que relacionamento exemplar, modelar. Que maravilha, que bênção. Vai comer uns quilos de sal com essas duas pessoas, para você ver. Vai ficar com elas um tempo para você ver. Então, tudo tem algo que nos desagrada. Tem por quê? Por conta do ocorrido lá no Éden. Então, lá no Éden, a harmonia era perfeita, era total. Mas depois do Éden, a crise se estabeleceu. O conflito se estabeleceu. E tudo que não é bom, tudo que é feio, desagradável, é consequência da rebelião de Adão e Eva no Éden. E nós somos filhos deste casal. Nós trazemos conosco a herança da queda. Se você não entender a queda, você não vai se entender. Se você não entender a queda, você não entende a humanidade. Se você não entender a queda, você não entende nem a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo ocorreu como reflexo da queda. Logo, nós temos aí algo que é contrário à nossa natureza. Paulo diz que há uma guerra entre a carne e o espírito o tempo inteiro. O tempo inteiro. A nossa carne, ela rejeita o princípio da submissão uns aos outros. A nossa carne quer outra coisa, mas o nosso espírito trabalha em nós, mostrando-nos que devemos ser sujeitos uns aos outros, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? No versículo 23 e 24, Paulo dá algumas recomendações para nós. Ele diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, as nossas responsabilidades conjugais, paternas, filiais e de amizade, que devem estar fundamentadas na sujeição, isso tem que ser feito de todo o nosso coração, como alguém que faz ao Senhor e não aos homens. Então, quando eu me sujeito a alguém, eu estou me sujeitando ao Senhor, primeiramente, e não aos homens. Agora, essa relação de sujeição, ela tem o seu prêmio, ela tem a sua consequência. Olha no versículo 24: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Eu vou deixar um dever de casa para vocês, tá? Em casa vocês pesquisem o que é que significa o galardão da herança. O que é o galardão da herança? Porque se sujeitando uns aos outros como ao Senhor e não a homens, nós recebemos o galardão da herança. O galardão da herança. Nós somos
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E quando estabelecemos os nossos relacionamentos numa boa base, nós receberemos do Senhor o galardão da herança, porque servimos a Cristo, é a Cristo que servimos, e Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele está aqui nessa manhã, morreu na cruz do Calvário por nós, ressuscitou ao terceiro dia, nos enviou o Consolador, nos enviou o Espírito Santo, e agora a presença dEle está aqui entre nós nessa manhã, falando ao nosso coração de uma maneira muito especial. Coisa linda, né, gente? Jesus morreu, ressuscitou, ficou com seus seguidores durante 40 dias e 40 noites. Quando venceu esse prazo, Ele falou algo estupendo. Ele diz: convém que eu vá, senão o Consolador não pode vir. Há um quê de urgência nessa palavra de Cristo? Eu tenho que ir, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Há uma urgência nessa palavra, e nós entendemos perfeitamente, é que o ciclo de vida dele aqui na terra havia terminado. O plano da redenção havia sido concluído, quando ele bradou lá na cruz: tudo está consumado. E agora um novo ciclo se abriria o ciclo da operação do Consolador, a operação do Espírito Santo, não mais limitado a um corpo físico como Jesus estava, mas de uma maneira ilimitada. Ele está conosco aqui nesta manhã, Ele está em qualquer ajuntamento nas horas desse dia, onde se adorar e louvar o nome do Senhor. Ele estará ali atuando como divino mestre, como Senhor, representando aquele que morreu na cruz do Calvário em nosso benefício. Versículo 25: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Alguns princípios interessantes aqui. Lei do plantio e da colheita. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você estiver maltratando o seu cônjuge, você vai ter uma contrapartida. Você vai sofrer as consequências. Porque quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer. Gente, eu não quero aqui ser demasiadamente duro, mas o que me parece é isso que o versículo está dizendo, não é? Quem fizer o agravo vai sofrer o agravo. Quem basear a sua vida na falsidade, na mentira e na agressão, não se firmará. Essa casa não se firmará. Essa casa está edificada sobre areia. Quando vierem as adversidades, as lutas, as tempestades varrerão essa casa e será grande a sua derrocada. Quem fizer o agravo, receberá o agravo. Essa é uma lei das Escrituras, não só do Antigo Testamento. Aliás, Paulo, ele diz em Gálatas 6 e 7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, ele também haverá de colher. E aí ele termina falando algo que é do caráter de Deus, pois não há acepção de pessoas. Se fizer o agravo, vai receber o agravo, e não tem acepção de pessoas. Essa questão da acepção de pessoas existe entre os homens, não é? Se você tem algum poder econômico, você pode ficar na impunidade. Aliás, nosso Brasil, né, muito conhecido pela impunidade, não é? Só os pobres, só quem não tem recurso financeiro, só quem não pode pagar um bom advogado, é que fica preso, né, que paga pelos seus erros. Mas Deus não age dessa forma, porque com Ele não há acepção de pessoas. Amém? Colossenses 3,19 é o textual. Vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra elas. Isso é difícil, né? Não ficar irritado, né? Não vos, é tão específico aqui, né? Que mulher que ele tinha em vista, não é? Quando é que o marido se sente irritado? Quem sabe quando tem falta de controle de gastos, o marido fica irritado. Podia comprar uma coisa por 30, comprou por 60.
o mesmo produto. Não é? Irritação. O cara levanta na segunda-feira pensando no jogo domingo. Meu time vai jogar no próximo domingo. E aí, cada dia da semana pensando no jogo. Na hora do jogo, ela quer jogar mercado imobiliário. Ou então jogar dama. Ou jogar xadrez. Ou resolve que a família vai dar uma saída. E o cara passou 7 dias pensando naquele jogo de futebol. Então, coisas que irritam. Não é? Irritam. Também tem muita coisa no homem que irritam muito as mulheres, né? Irritação. Agora, nessa questão da irritação, é muito importante a gente não ser alguém reativo. Você pode ficar irritado, mas você pode engolir essa irritação. Você pode segurar um pouco mais. Gente, não tem virtude na atitude de reatividade. Tem gente que é reativo e diz, pisou no meu calcanhar, tem a resposta. Então, reatividade é um defeito. Defeito, vocês estão ouvindo, gente? Virtude é o que mesmo? Proatividade. Proatividade é virtude. Proatividade é a capacidade de esperar um pouquinho mais. E de repente, as nossas lentes, elas estão comprometidas com os nossos sentimentos. Às vezes você julga a ação do seu cônjuge, seu marido, da sua esposa, e daqui a pouco você percebe que não tinha nada a ver. Não era isso. Tinha relação sim com os seus recalques. As coisas que você varreu para debaixo do tapete. E que de repente foi acessado. Houve um estímulo daquele conteúdo guardado debaixo do tapete, e você reagiu daquela forma impensada. E lá na frente você vê que não era nada disso. Então o importante, quando nos sentimos irritados, é esperar um pouco, é controlar. E outra coisa, a irritação destrói você, destrói seu organismo, acaba com você, você envelhece. Você adoece com muito mais facilidade se você for uma pessoa com recalques, com problemas emocionais, cheios de traumas, que te levam a se sentir angustiado, irritado, nervoso, magoado. Ninguém num quadro assim vive muito. É preciso aprender a viver de uma maneira serena, sujeitando-vos uns aos outros. Eu estive no médico há muitos anos atrás, e aí passei para ele o meu quadro, né? E ele falou, Gilmar, é preciso ter cabeça fresca. E quando ele me falou isso, eu, mas peraí, como é que eu vou ter cabeça fresca? Qual o caminho para eu chegar nisso? Mas ele me passou, gente, uma grande dica. Cabeça fresca. As coisas se resolvem de uma maneira muito mais natural do que você pensa. Deixa de ser inseguro. Deixa de ser medroso, medrosa. Você não vai fracassar, não vai perder. Você vai superar. O mal que você está antevendo lá na curva não vai se interpor na sua vida, porque você serve a Deus, você serve ao Senhor, e o Senhor está contigo. A mão do Senhor está repousada sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, e você não vai ser envergonhado, você não vai perder. Provérbios capítulo 12. O justo não será desarraigado. Isto é, nós não seremos derrotados, nós não vamos perder. Os problemas podem vir, nós não vamos ficar chamando. Mas se vier, nós iremos a eles em nome de Jesus. E tudo vai se alinhar, e tudo vai se resolver, e nós precisamos crer nisso. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros. Então o casamento, ele é uma área de muito conflito. Ora, nós passamos a maior parte do tempo na nossa casa. Agora, quando nos casamos, não nos casamos com alguém exatamente igual a nós. Normalmente, as pessoas se casam com pessoas diferentes, os opostos se atraem.
O problema é que, com o passar do tempo, o cônjuge começa a rejeitar exatamente aquelas coisas que atraíram ele ao relacionamento no início, não é? Então são pessoas diferentes, nasceram em famílias diferentes, tiveram experiências diferentes, são de gêneros diferentes, têm temperamentos diferentes, têm uma visão de mundo diferentes. Logo, é normal que conflitos, que dificuldades ocorram. E nós estamos vivendo num mundo que possibilita o agravamento dessas crises, desses conflitos. Então, o mundo que nós estamos vivendo nele é um mundo onde impera o relativismo. O mundo em que nós estamos vivendo nele é um mundo em que predomina o individual sobre o coletivo. Muitas das mensagens que nós ouvimos, gente, sobre pluralismo, é pura balela. Pluralismo é sempre para o outro, nunca para nós. Não é? Então eu tenho que aceitar a diversidade. Eu tenho que aceitar a pluralidade. Só que do outro lado não se aceita a diversidade. Não se aceita a pluralidade. Não é assim, gente? Eu vou citar um exemplo aqui, está muito batido isso, mas ainda vou falar nessa manhã. Nós temos que aceitar a diversidade, a pluralidade, é isso que a sociedade está nos dizendo, a respeito das questões de gênero. Então nós temos que aceitar que a pessoa escolha o que ela quiser, nós temos que aceitar. Só que esse segmento não aceita que nós sejamos o que nós somos. Quando você é o que é que eles dizem? Você é homofóbico. Então a pluralidade é só para o outro, a diversidade é para o outro, mas não é para você, porque nós estamos vivendo num mundo onde se predomina o individual sobre o coletivo. Isso é um indicativo de falta de educação, de falta de civilidade. Você vai no mundo desenvolvido, você vê que a importância está no coletivo e não no individual. Você vai na casa de um americano, gente, você fica abismado com a bagunça, dependendo do dia que você chega. Agora, fora de casa, o cara é educadíssimo. Não joga papel no chão, obedece às leis, não é? Então isso é ênfase no coletivo sobre o individual. Mas o mundo em que vivemos é ênfase no individual sobre o coletivo. O mundo em que nós vivemos é um mundo em que não há padrões éticos e morais. Os padrões éticos e morais são relativos, não são absolutos. O mundo em que nós estamos vivendo é um mundo onde não se dá valor aos fundamentos. Então a família é um fundamento, é a célula máter da sociedade. O que é que significa isso? Que as outras células advêm desta célula. Tudo que existe na vida vem da família. Então esse é um fundamento. Gente, eu gosto muito de falar de fundamentos. Os fundamentos da fé. Porque sem fundamento, onde você vai parar sem fundamento? O exemplo clássico das duas casas. Uma construída sobre a areia e outra sobre a rocha. A construída sobre a areia não tinha fundamento. A construída sobre a rocha tinha fundamento. Vieram as adversidades, as tempestades. Então as adversidades vêm, gente. As tempestades vêm. Tem gente que confunde o casamento com a cerimônia do casamento. Então a preparação para o casamento, compra das roupas, o cabelo, o carro que vai conduzir, todos aqueles detalhes. Isso é cerimônia. É um cerimonial. O casamento acontece quando os noivos saem da igreja, depois que dão o sim. E aí começam as crises, as adversidades. Os problemas começam a acontecer. E se não tiver fundamento sólido, esse casamento terá um prazo de validade muito curto. E essa é uma outra característica do mundo que nós estamos vivendo hoje. As coisas não são construídas para servir ao homem num longo prazo. As coisas têm um prazo muito curto
prazo muito curto de duração, prazo de validade muito estreito, muito curto. E por conta de tudo isso vem a crise de identidade. A crise de identidade individual e a crise de identidade daquele casamento, daquele matrimônio. E tem gente que fica com tantos problemas. Uns dizem assim, mas orei tanto para me casar com essa pessoa. Consultei o travesseiro, consultei os amigos, consultei o pastor. Me parecia absolutamente certa a vontade de Deus para esse casamento. Gente, uma coisa é a vontade de Deus para você se casar com alguém. Outra coisa é a vontade de Deus que tem que ser seguida no dia a dia desse matrimônio. Mesmo um casamento feito dentro da vontade de Deus pode acabar, se você não permanecer dentro da vontade de Deus. Se você rejeitar os princípios da sujeição, esse casamento não vai para frente. Amós 3:3. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Agora, acordo é você abrir mão de algumas coisas e exigir outras. Acordo não é você ser inflexível, você ser aquela pessoa que não dá um passo para trás, você ser aquela pessoa que só faz o que quer, parecendo bebê, né? O bebê assim só faz o que quer. Se não for feito o que ele quer, o que é que ele faz mesmo? Faz birra, faz pirraça. Aliás, gente, é uma vergonha. Alguns pais são uma vergonha como pais, não é? O pai dá uma ordem para o filho, a mulher dá uma contra-ordem. Ou a mãe dá uma ordem para o filho, o marido dá uma contra-ordem, tirando toda a autoridade do pai ou da mãe. E aí crescem aqueles meninos que precisam que as suas vontades sejam feitas o tempo inteiro. Então, quando você tem um filho só, é fácil você fazer a vontade dele o tempo inteiro, embora você está envenenando esse filho, porque ele vai ser alguém despreparado para a vida. Agora, você tem 2, 3 filhos, como é que você vai fazer a vontade dos 3 ao mesmo tempo? Um quer comer hambúrguer, o outro quer comer pizza, o outro quer arroz com feijão. Como é que você vai satisfazer esses 3 filhos? Então, os pais precisam ter autoridade. É a gente que diz o que é que vai ser. O que é que vai se comer na nossa casa, somos nós quem determinamos. E se o seu filho fizer birra e não quiser jantar, deixa ele sem jantar. É um detox. Deixa ele sem jantar, uma noite sem jantar, gente. Certamente, o nosso organismo não precisa de tanta comida assim. Não precisa de tanta comida. O princípio aqui, gente, é esse. Não superproteja os seus filhos. Não superproteja. Faça o que você sabe que é certo fazer. Crise de identidade. Agora, gente, crise não é para te destruir, não. A crise é como um fogo. O fogo pode queimar, mas o fogo pode aquecer. O fogo pode iluminar. Então, a crise não é para te derrotar. A crise é para te fortalecer. Gente que não enfrenta de frente as crises, vai ser sempre gente fraca. Não saia pela tangente, não fuja das crises, enfrente de peito aberto, porque depois dela, você vai estar muito mais forte. Quando você dá tudo para o seu filho, você está criando um ser humano fraco. Um ser humano fraco cria para si e para aqueles que estão no seu entorno dias difíceis. Mas seres humanos fortes criam em torno de si dias fáceis, dias melhores. Então, que tipo de ser humano nós estamos gerando? Que tipo de ser humano nós estamos criando? Agora, as crises existem para nos fortalecer, para nos fortalecer. Então, o casamento envolve 2 pessoas aliançadas pelo amor. É o vínculo do amor.
Como eu disse, são pessoas diferentes, mas elas têm essa liga que não pode ser dissolvida, que não pode ser vencida. Elas estão cimentadas pelo amor, chumbadas pelo amor. E o objetivo é o bem-estar e o crescimento mútuo. Então não é o crescimento só de um, é o crescimento do outro. Então tem casamento que um sobe igual um cometa, vertiginosamente, e o outro murcha, o outro vai lá embaixo. Vocês nunca viram casamentos assim, gente? O homem ou a mulher são estrelas, estão, mas o outro para baixo. Então o objetivo é o bem-estar e o crescimento mútuo. Uma coisa muito importante aqui é a questão do conhecimento, você conhecer o outro. O conhecimento de si e o conhecimento do outro faz com que você crie as bases para esse relacionamento. Porque tem coisas que precisam estar na base. Por exemplo, o respeito. O respeito, importantíssimo, você respeitar o outro como pessoa, respeitar os limites do outro. A abnegação é a prontidão para se abrir mão, de repente, de direitos que você tem, de reivindicações que são legítimas, mas você acaba abrindo mão. A determinação. Então, a gente não aceitar o fracasso, a derrota. Determinação, o amor. E aí, o cumprimento do papel de cada um. Então, cada um tem o seu papel dentro desse relacionamento. Cumprimento de papéis. Cumprimento das responsabilidades. Nas empresas, os funcionários têm um papel, têm responsabilidades. Se não atender a essas responsabilidades, o que acontece? Uma advertência. Se continuar não cumprindo a obrigação, o que acontece? Rua, demissão. E nós estamos num país de 14 milhões de pessoas desempregadas. Não é? Então existe o cumprimento de papéis. Existem direitos que precisam ser garantidos dentro do matrimônio. Respeito aos direitos. Não é? Então a falta de respeito com esses direitos geram grandes conflitos. Por exemplo, o direito à liberdade. O direito de se vestir como quiser. No nosso caso, seguindo os princípios da Bíblia de modéstia e de decência. Mas a pessoa tem escolha. O direito de se divertir. Então, mulher gosta de se divertir de algumas maneiras, homens de outras. E aí, irmãs, deixe seu marido assistir o futebol dele. O direito de se divertir. O direito de se expressar. Estou ouvindo, Alexandre, já sei o que você falou. O direito de se expressar. Eu ouvi. Leitura labial. O direito de se expressar. Os temperamentos são diferentes, gente. Tem pessoa expansiva, extrovertida. Tem pessoa melancólica. Pessoa melancólica, ela gosta das artes, ela gosta da poesia, gosta de música. Ela é subjetiva. Ela é muito exigente com ela mesma. Ela é muito exigente com o outro. E ela tem dificuldade de perdoar. Quando acontece, alguém a fere, ela tem uma profunda dificuldade de perdoar. O outro é extrovertido, fala pelos cotovelos. Se tem um grupo de pessoas aqui, é ele que está falando, extrovertido. Mas também, quando é afrontado, confrontado, ferido, ele perdoa com a maior facilidade. Então nós somos muito diferentes. E nós precisamos aprender a respeitar isso. Você não pode destruir no outro aquilo que é a sua essência.
Se você destruir isso, você está destruindo essa pessoa. Você está tirando a alegria dela de ser, a alegria de viver. Então deixa a pessoa ser quem ela é. Agora, nós temos que fazer valer, mostrar os nossos direitos, se eles estão sendo violados. Agora, isso precisa ser mostrado com oração e diálogo, dialogicidade, troca. Se você chegou a um momento difícil com o outro, você não tem que fazer um acordo com essa pessoa. Jesus falou isso. Se alguém quer te levar nos tribunais, faça um acordo com ele no caminho. Senão você vai chegar lá no juiz, ele vai te condenar, você vai ter que pagar o último cêntimo. Então, se tem desacordo, diálogo, oração, todas as tentativas para se chegar a um acordo são tentativas válidas. Faça um acordo se não está bom para você. Agora, a gente não tem que ficar exigindo direitos. A gente não deve ser cioso, demasiadamente cioso com os nossos direitos. E nós temos que nos lembrar que quando garantimos o direito do outro, nós estamos fazendo a vontade de Deus e nós estamos honrando esta pessoa. Honrar a outra pessoa é garantir os direitos dela dentro desse relacionamento. Amém, gente? Então existem responsabilidades. Quais são as responsabilidades do homem? O homem não deve delegar a liderança. O homem deve liderar a sua casa. Liderar é orientar, dirigir, buscar o bem comum dos membros da sua casa. O exercício da liderança. Então, no mundo que nós estamos vivendo, isso é difícil. Um mundo pós-moderno. Então, no mundo pós-moderno se defende igualdade. Nós defendemos a igualdade entre mulher e homem, mas nós defendemos também a diferença nas responsabilidades, nos papéis. Então, o papel do homem é de exercer liderança. Você sabe o que é liderança? Vocês estudaram isso no trimestre passado. Então, a liderança é aquela coisa legítima em que você é colocado numa determinada função para orientar, para dirigir, para dar o direcionamento. E a nossa autoridade, ela é sempre uma autoridade delegada. Deus delegou essa autoridade. A autoridade de Deus é absoluta. A nossa autoridade é relativa. Nós temos autoridade enquanto a exercemos dentro dos princípios da palavra de Deus. E nós devemos exercer essa liderança de uma maneira democrática. Gente, nós vivemos num país democrata. Nós vivemos debaixo do Estado de Direito, Estado democrático de direito. Agora, não é em nome da democracia que nós vamos exercer uma liderança relaxada. Vamos exercer uma liderança em cima daquele negócio, deixa estar como está para ver como é que fica. Ou então, sempre delegando para a esposa a decisão, sempre delegando para os filhos. A liderança é um papel do homem. Nós podíamos falar tanta coisa aqui, gente. Por exemplo, diferença entre autoridade e autoritarismo. São coisas diferentes, não é? Nós somos contra o autoritarismo. E autoritarismo não tem nenhuma relação com autoridade. Agora, o marido deve exercer a sua liderança com autoridade. E existem algumas características, existem algumas qualidades na liderança do marido. Ela existe para quê? Primeiro, proteção. Então, toda autoridade vem de Deus. Paulo disse isso, Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma seja sujeita à autoridade, porque não existe autoridade que não venha de Deus. E a autoridade existe para proteção. Segundo, para promoção. A liderança do marido tem que ser em direção à promoção do seu cônjuge, promoção dos seus filhos. Terceiro, provisão. O marido é o responsável pelo provisionamento da casa.
Hoje, homem e mulher foram ao mercado de trabalho, mas a obrigação principal é do homem. O homem é o sacerdote da sua casa. Amém, gente? Mulher pode até ganhar um salário maior do que o homem, porque não tem nada a ver, gente. Aí a questão é de competência. Se a mulher tem mais competência, vai ganhar um salário maior. E nós temos que aceitar isso. Agora, ninguém com aquela baixa autoestima, marido que ganha menos, tem que se sentir arrasado porque a mulher ganha mais. Graças a Deus, quem dera se a Érica ganhasse mais do que eu. Não tem que ser bênção, isso é uma maravilha. Agora, o que não pode é homem não trabalhar. Aí não pode. Mulher ganhar mais do que o homem pode, mas homem não trabalhar, aí é horrível. Não pode. Tem que trabalhar em alguma coisa, não é? Eu morei 10 anos nos Estados Unidos, gente, eu era professor aqui no Brasil. Aí cheguei lá, meu irmão falou, não trabalhe em restaurante. Eu falei, beleza, ótimo. 3 dias se passaram, nada de emprego. Aí eu olhei bem, peraí, só tem restaurante nesse lugar. Acabei arranjando um restaurante. Foram 4 meses trabalhando em 2 restaurantes. As minhas irmãs falaram para a mamãe, ó mãe, o Gilmar está trabalhando em 2 restaurantes. Aí ela, tadinho do meu filho. Só que depois de 4 meses, gente, abriu uma escola em Boston, uma extensão para açorianos, cabo-verdianos, portugueses e brasileiros. Me chamaram para uma entrevista, fui contratado pela escola. Então você tem que fazer o que aparece. Você tem que pôr a sua mão no arado. Você pode ficar nivelado por baixo agora, mas se você tiver qualificação, lá na frente você vai superar, você vai se impor. E se você não tem qualificação, busque qualificação. Aliás, gente, as universidades estão cheias de mulheres, que vergonha para os homens. Então, buscar qualificação para o mercado de trabalho. Qualificação para o mercado de trabalho. Produzir unidade na família é papel do homem. Produzir unidade na casa, unidade na família. Sua família não tem que ser um campo de batalha. Sua família pode ser um lugar de paz. Isso depende de você. Amém? Salva de palmas para Jesus.